Boa noite, turma. Dando início ao nosso ano de 2024 da Residência Médica e Medicina Intensiva do Hospital Metropolitano Dr. Célio Castro. Hoje quem vai falar para a gente, né, fala que é convidada, mas eu não considero convidada, não por ser de casa. A Luísa do Carmo Costa, fonoaudióloga, que começou no hospital com a gente dentro da terapia intensiva, né, como uma fono única de 80 leitos de terapia intensiva durante um pouco mais de 5 anos. Depois ela se aventurou aí no cargo de gestão, se deu muito bem, por sinal, acabou indo para um hospital da rede, também no cargo de gestão, e não aguentou de saudade da gente, voltou para nós, num cargo de gestão, lá no mais alto cargo nosso, lá de gestão do hospital, demonstrando reconhecimento de uma competência ímpar, Lu, né? Eu sou muito grato aí por se ter aceitado o convite de nos prestigiar com a sua aula, ainda mais falando de um tema que você tem domínio, né? Que você trabalhou com educação permanente durante um tempo, foi para outro hospital para mexer com recursos humanos e educação permanente e volta para nos dar um norte aí na nossa diretoria assistencial como assessora aí da diretoria assistencial. Hoje a Lu vai falar sobre o papel do líder no cotidiano da terapia intensiva, uma pessoa que tem know-how para falar com a gente sobre isso, né? É intensivista, fonointensivista, fez um mestrado com a gente lá no Célio de Castro, um excelente trabalho de mestrado, e agradeço mais uma vez. Lu, a palavra é sua, pessoal, deixa o áudio fechado, o vídeo aberto, para a gente ver vocês aí, se vocês não estão dormindo, fazer figurinha, está presente hoje, né? E a gente pode mandar dúvidas no chat. No finalzinho, a gente abre aí para trocar uma experiência aí com a Lu. Ô, Lu, Isso. obrigado mais uma vez. Obrigada a você, querido. Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite, né? Acho que, como você falou, a saudade foi maior diante de um lugar que consegue alinhar todos os propósitos, né? Que a gente tenta levar para o SUS, que é um atendimento de qualidade. Foi no CTI do Célio de Castro que eu aprendi verdadeiramente o cuidado, né? Na minha primeira passagem pelo Risoleta, eu acho que eu consegui ver um pouquinho do SUS, mas no Célio talvez eu tenha entendido o meu papel como fono, mas principalmente o papel de uma equipe, né? Porque lá a gente consegue transitar muito no papel um do outro, na trajetória do outro, e isso completa a gente como pessoa, como profissional. E eu sou muito grata por ter voltado e tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe, né? Eu acho que eu nunca saí do CTI, por mais que desde 2021, né, final de 20, início de 21, eu tenha me deslocado aí para o RH, eu nunca saí de perto, né, de vocês e do quanto que vocês conseguem produzir um cuidado, que é isso que a gente mais acredita dentro do SUS. Então, recebi esse convite, né, de Cerise, do Luigi, com muita responsabilidade, porque é um tema que ao longo aí, vamos dizer, de quase 4 anos, é o tema que eu consigo me debruçar mais hoje. Não abandonei a fono, né? Eu acho que a terapia intensiva, ela esteve comigo no mestrado, do ponto de vista acadêmico, ela está atrelada no meu processo de trabalho hoje, desempenhando, né, o papel da assessoria, mas a liderança e a gestão de pessoas, ela veio com tudo, né? E aí eu acho que ela conseguiu trazer uma clareza que durante a graduação, a pós-graduação e até o mestrado a gente não tem isso. Poucos cursos, né? Eu acho que talvez a psicologia, não, a psicologia já traz isso na grade deles, a gente não tem a clareza do quanto gerir pessoas é algo que é fundamental para a gente poder desempenhar o nosso dia a dia. E aí, eu vou começar perguntando para vocês, né, assim, começar a nossa conversa hoje, porque quem me conhece sabe que uma das coisas que eu mais gosto de fazer é conversar, né, é estar próximo a vocês, é conseguir dialogar e estabelecer conexões. Eu acho que é assim que a gente consegue crescer como profissional, mas principalmente como pessoa. E aí não precisem responder em voz alta, mas eu queria que vocês pensassem se hoje, na posição que vocês estão, vocês se consideram um líder. E se vocês não se consideram, se a resposta for negativa, se vocês acreditam que para o dia a dia de vocês,
o desenvolvimento de uma habilidade como liderança é importante. Ao final desse nosso bate-papo, voltem um pouquinho para a resposta que vocês deram, porque eu acho que talvez ela vá mudar, né? Eu vou tentar trazer num formato pocket, vamos dizer, né? Assim, um pouco do que eu tenho estudado e tenho aprendido aí ao longo de quase 4 anos, desempenhando gestão de pessoas, né? Trabalhando com líderes hoje, né? Porque na assessoria a gente tenta estabelecer conexões entre as mais diversas lideranças, sabendo que um líder hoje ele desempenha um papel fundamental dentro de uma estrutura organizacional. Hoje já não é mais uma questão debatida, assim, né? Já virou um consenso de que bons líderes eles conseguem proporcionar às suas equipes um ambiente seguro, acolhedor, e que essas equipes vão produzir mais e melhor. Quem já me ouviu falar, eu já disse isso algumas vezes, lugares que proporcionam talvez um cenário, e dentro da terapia intensiva talvez seja o cenário de uma realidade hospitalar, talvez mais hostil e desafiador. A gente é colocado à prova o tempo todo na terapia intensiva, e eu tenho que tomar a decisão o tempo inteiro. Seja o médico, seja o fono, seja o fisioterapeuta. Então, somos líderes. Por quê? A gente toma decisão, a gente tem que se comunicar de forma assertiva, eu tenho que estar disposto a ouvir, e mais do que ouvir, a escutar o que o colega tem para me dizer, a aceitar que, às vezes, aquela minha colocação, naquele momento, ela não vai ser prioritária, eu tenho que olhar para o paciente. Então, eu sou um conciliador. E liderança não está atrelada a cargo. É claro que dentro de um hospital eu tenho líderes formais, mas para além disso, setores de extrema complexidade como é o CTI, eu preciso de lideranças que a gente chama de lideranças informais, que são aquelas pessoas que no dia a dia conseguem ser um norte para aqueles outros, né? Para os pares, para quem é da mesma categoria, para quem é de categoria diferente. Então, eu não preciso ser chancelado do ponto de vista de ter um cargo para que eu seja líder. Então, vocês podem ter muita clareza disso dentro do nosso CTI. Lá é cheio de líder, cheio de gente que tem proposta, que agrega, que consegue enxergar o outro como o outro quer ser enxergado. E aí, às vezes, a gente fala muito aquele tema, o fulano é uma liderança negativa. Liderança negativa não existe, porque se é líder, é bom. Então, se eu tenho uma pessoa que tem uma postura que desagrega, ele não é líder. A gente precisa, às vezes, tentar entender o que está acontecendo naquele contexto, mas naquele momento aquela pessoa não é uma liderança. O líder tem que ter no DNA dele a vontade de querer ajudar o outro, não no sentido de sempre falar sim, de estar disponível, não é isso. Líder fala não. Luíde sabe bem disso. Os meninos sabem disso, que são o apoio dele. A gente tem que falar não. Só que eu falo não baseado em conversas e diálogos com essa equipe. Porque senão é um não que não é validado e aí eu não vou conseguir aquilo que a gente almeja. Mas quando eu olho para essa liderança e quando eu me vejo como liderança, eu tenho que entender aonde que eu estou inserido. Então, hoje, a gente está inserido num hospital 100% SUS, de 460 leitos, um hospital regulado pela CINT-BH, mas eu e o Bruno, a gente brinca que ele é um porta, né, que ele é regulado fake, porque a gente não barra nenhum paciente. E a gente tem hoje uma missão que é de auxiliar a Rede SUS BH a desafogar as nossas portas. Então, quando eu chego nesse cenário e eu me vejo nessa posição, eu preciso entender aonde o meu hospital deseja chegar. Qual é a missão que eu tenho dentro desse cenário? Ai, Luísa, mas eu estou aqui, eu sou plantonista, eu venho no hospital
fico 12 horas e só volto dali 15 dias para outras 12 horas. Mas mesmo assim, a questão de envolvimento, motivação, compartilhamento, ela não perpassa o tempo que eu permaneço nesse lugar, mas o tanto que o meu propósito está ligado e o tanto que eu consigo me vincular àquele lugar. Então, quando eu sei que vocês passam o maior sufoco, tendo 3, 4 admissões à noite, e que a coordenação tenta organizar essas admissões, eu sei que vocês sentem na pele o tanto que esse hospital, ele por vezes não é tão bem regulado. Mas quando eu enxergo que eu estou proporcionando a saída de aproximadamente 2, 3 pessoas da UPA por noite, eu consigo ter clareza do meu propósito naquele hospital. E eu consigo enxergar que eu estou fazendo aquilo para um paciente que está há 3, 4 dias numa maca de UPA esperando ser atendido. Eu aprendi muito isso na prática. Quando a gente estava na pandemia, a gente teve o CTI no bloco, o Luigi, ele falava isso com a gente quase todos os dias. E ele pedia muito o apoio do restante do hospital para a gente liberar as altas e as vagas, porque ele sempre falava, ele falou, eu tenho tantas pessoas esperando essas minhas vagas na UPA. Então, eu entendo que o meu paciente, ele é o meu foco, e eu enxergo aquela UPA lotada, eu enxergo o Odilon lotado, o Risoleta lotado, e são pacientes que precisam da gente e precisam do meu olhar como líder para que a gente consiga organizar um plantão, fazer uma admissão que seja uma admissão que verdadeiramente favoreça esse paciente. Então, quando eu olho para as instituições, e que bom que os hospitais e as instituições de saúde estão olhando para o futuro do trabalho, eu tenho um trabalho que ele cada vez mais está centrado no ser humano. Então, as empresas, as instituições que ainda não conseguiram virar a chave, saber que, por mais que eu esteja olhando para um objetivo final, no nosso caso o paciente, se eu não olho para as pessoas, eu não vou conseguir atingir meu objetivo. Então, por vezes, e a pandemia trouxe isso muito para a gente tem que aprender a lidar cada vez mais com o nosso autoconhecimento. Eu tenho que me enxergar nisso para que eu consiga potencializar o que o outro tem de melhor. Então, resultado, meta, indicador, tudo isso vai ser importante. Mas se eu não enxergo, eu não escuto as pessoas e eu não consigo me atrelar ao que aquele trabalho me proporciona, cada vez mais a gente vai ver que vai se tornar enfadonho, eu não vou conseguir alcançar esses resultados, porque eu não estou conseguindo cuidar de mim, cuidar da minha equipe, ser um líder que verdadeiramente faça diferença, e aí eu não consigo desenvolver algo de extrema importância para uma liderança, que é a cultura do aprendizado. Então, setores que, por mais que sejam hostis, como a gente passa no CTI, não é fácil uma terapia intensiva, mas eu saio daquele lugar seguro e eu aprendo naquele lugar. E quando eu falo de segurança, mais para frente a gente vai abordar um pouquinho isso, eu falo para além de uma segurança do paciente, né, de uma segurança ali do ponto de vista de segurança do trabalho, eu falo de segurança psicológica. É eu poder dizer e ter parceiros de trabalho que eu me sinta seguro para dizer o que eu penso, eu consigo aprender, porque pessoas que durante vários dias, várias horas, elas são submetidas ao medo, ao pânico, durante um tempo elas resistem, mas depois disso elas começam a dar sinais que elas não vão dar conta muito tempo. Quem estava com a gente na pandemia viu isso claramente. No início a gente estava igual pitbull, assim, vamos, traz para dentro, vamos admitir. À medida que a gente foi vendo o cenário que a gente ia encontrar, se a gente não tivesse o suporte um do outro, não tivesse momentos para que a gente se ouvisse, compartilhasse, aquilo ia ficar insustentável. Então, lugares onde eu tenho um estresse, e é um estresse no qual eu tenho que ficar o tempo todo me policiando, que eu não posso dizer que eu vou ser hostilizado, eu não posso estar junto porque eu não sei como o outro vai me enxergar, isso não é mais, vamos dizer assim, saudável. A gente resiste por um tempo, mas assim que eu tenho uma primeira oportunidade, eu não me vinculo mais àquele lugar. Então, a cultura do aprendizado, ela é fundamental para que eu consiga desenvolver o pertencimento dessas pessoas, sejam elas residentes, acadêmicos,
ou os nossos profissionais, para que eles estejam envolvidos para o nosso objetivo comum, que verdadeiramente é o paciente. Esse autor, ele é um psicólogo, que ele fez um livro que ele tentou descrever as 5 armadilhas mais comuns dentro do trabalho em equipe, e o que vai minando esse trabalho em equipe. É um livro que ele conseguiu estudar vários profissionais, lideranças, equipes de alta performance. E quando eu falo em alta performance, a gente pensa logo em grandes empresas, né? Assim, eu estou trabalhando no Google, eu trabalho na Meta, eu trabalho no, sei lá, na Vale. Não é isso. Equipes de alta performance é quando o líder consegue extrair o melhor daquelas pessoas. E quando eu estou no plantão, eu me enxergo nesse papel, eu consigo dizer ao técnico e compartilhar com ele o cuidado que eu preciso para o meu paciente, e ele passa a desempenhar um trabalho que é o melhor que ele consegue, aquilo é uma equipe de alta performance. Seja ela num CTI de 80 leitos, ou seja ela para uma multinacional. E o que vai minando esse trabalho? Falta de confiança. Eu preciso acreditar e confiar no meu colega. Confiança não diz sobre amizade. Confiança diz sobre pessoas que compartilham de responsabilidades e propósitos em comum. Eu acredito naquela equipe. E aí eu consigo desempenhar o meu papel como líder e consigo estabelecer critérios e consigo caminhar e desenvolver a equipe que está comigo. Medo de conflitos. Quem me conhece sabe, já me ouviu falando isso por muitas vezes. Quando eu escuto assim, nossa, Luísa, meu setor é ótimo, não tem problema. Esse é o setor que mais me preocupa. Setores silenciosos talvez estejam me dizendo que as coisas estão tão ruins, as pessoas não confiam umas nas outras, que ninguém fala nada. É como se não valesse a pena. É como se meu trabalho ele não tivesse pega, e aí eu não conseguisse caminhar. Então, conflito é bom? É bom. A gente só não pode levar para o confronto. Quando eu tenho confronto, eu não consigo escutar o outro. Mas se eu tenho um conflito, é quando eu consigo estabelecer ponte, ver o outro, enxergar o outro de forma diferente. A falta de comprometimento, evitar responsabilizar os outros. Então, a gente martela muito lá no CTI. Olha, eu tive um erro, né? Um evento, eu tive que responder ao núcleo, nossa, eu tive alguma questão que tinha que ser solucionada, parar de tentar achar o culpado para aquilo. Houve um erro, a gente vai aprender com o erro, e aí nós vamos construir junto. Isso é muito importante. E uma total falta de atenção aos resultados. Então, se eu estou ali, né, conduzindo o meu plantão, eu não sei muito quantos pacientes que eu admiti, como é que estava o meu paciente, quem era aquele paciente, eu não sei como que o CTI está, se ele está admitindo muito ou pouco, se a gente está conseguindo encontrar o resultado, se eu não compartilho com a minha equipe os resultados que a gente teve, se eu não dou feedback, eu não tenho um desempenho compartilhado. E aí o resultado ele vai ser ruim porque eu não compartilho com as pessoas, a gente não tem propósitos em comum. Mas isso é possível no meu dia a dia? Com 99,9% de certeza. Por quê? Eu não vou fazer nada para além do que eu tenho que fazer no meu plantão, que eu sei que o plantão de vocês é pesadíssimo. E tem dias que a gente acha que vocês não vão conseguir terminar esse plantão. Mas quando eu passo a me enxergar como referência e entender o meu papel como líder, as coisas vão conseguir fluir infinitamente melhor. Só para repensar, talvez o plantão esteja sendo sempre caótico, tem dia que ele é caótico mesmo, mas todo dia caótico é porque eu estou tentando fazer tudo sozinho, é porque eu não estou conseguindo dar clareza para as pessoas, é porque eu não estou conseguindo ser uma referência que a minha equipe precisa. E tem equipes que são muito tranquilas de liderar. Tem equipe que você só vai sentar, ver o paciente, você vai olhar para eles, eles vão entender o que você quer dizer. Tem equipes que elas vão demandar de uma conversa, de um encontro, de olhar no olho, que você exerça essa sua referência. Nossa, Luísa, isso é difícil. É difícil. Só que eu lido com gente. E gente demanda toda uma organização para que a gente consiga caminhar.
esse outro economista, na verdade não é outro, né? Esse economista, o Daniel Kahneman, ele fez um estudo gigantesco no Canadá que comprovou que quando eu estou em lugares que me provocam medo, que eu estou o tempo todo me sentindo acuado, os profissionais têm uma redução de 25% do seu desempenho. Isso é muita coisa, gente. Imagina que você tenha que, sei lá, fazer isso, vocês fazem, né? E ó que vocês lidam com TASI, hein? Né, Luíde? A gente adora o TASI. Vocês têm que lidar com o TASI, prescrever 10 pacientes no TASI, eu tive 4 admissões no meu CTI à noite. Luísa, não dá para eu poder extrair o melhor de todo mundo. Então, a gente tem que pensar que nesse dia, a minha liderança vai ter que ser diferente de um plantão diurno, que eu estou com a minha equipe completa, que eu não tive nenhuma admissão, e eu estou com aquele enfermeiro que eu sou doido com ele, adoro trabalhar com ele. Vai ser diferente a minha liderança. Mas eu também não posso colocar medo, ser hostil, tentar jogar contra quando eu estou com aquele plantão que pensa diferente de mim, que tem uma postura diferente da que eu tenho. E aí, esse mesmo economista, olha o que ele fala. Ambientes sociais são direcionadores do comportamento humano. Hoje, a gente teve uma palestra com a professora Shirley e ela falou assim, sabe aquele ditado antigo? Me diga com quem tu andas que eu te direi quem és? Outros estudos na psicologia social colocam que a gente é uma média das 5 pessoas que a gente mais convive no nosso dia a dia. Então, se eu chego no meu plantão para poder, ou então na minha atividade, e eu já chego pesado, eu já chego tenso, eu já coloco medo nas pessoas, eu não consigo estabelecer conexão, vai ser um plantão tenso. Isso, ao mesmo tempo, chega a ser muito cruel com o líder. Porque, não, Luiz, não tem nem chance de aparecer mal-humorado? Tem. Fica ali na sua, né? Fala ali com o pessoal, fala, gente, ó, vou conduzir aqui, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição. Diga isso às pessoas, da forma como vocês se sintam mais à vontade, mas a gente não pode deixar que a minha emoção, ela transpasse essa barreira e eu dissemine isso no grupo. Nós, como profissionais da área da saúde, a gente vai ser lideranças de diferentes formas. E se eu não consigo conduzir o ambiente que eu estou inserido de uma melhor forma, o plantão vai ser caótico mesmo. Ele já é, se a gente está de boa. Imagina se eu não consigo estabelecer um ambiente de confiança, de responsabilização, a gente não vai conseguir caminhar. Então, o ambiente que a gente está diz muito sobre a forma como a gente vai se comportamentar, ter um comportamento, se comportar. Então, é importante a gente ter esse discernimento e saber, falar, nossa, hoje eu estou muito cansado. O que eu vou fazer para eu poder chegar melhor no meu setor de trabalho? Então, nossa, hoje eu estou feliz demais, deixa eu ver se eu não vou agitar muito o povo. Então, a gente tem que o tempo todo fazer esse exercício, porque querendo ou não, vocês são uma liderança. E aí, quando eu olho para uma equipe, eu falo assim, nossa, minha equipe está super desmotivada. Eu tenho que tentar entender o que está acontecendo. Nossa, aquele plantão é difícil demais. Nossa, quando eu caio naquele CTI, pelo amor de Deus. Eu tenho que entender que as pessoas vão estar motivadas ou desmotivadas por uma série de questões. E aí eu tenho que pensar, essas pessoas estão tendo autonomia para poder fazer aquilo que elas acreditam? Eu não estou falando para cada um fazer o que quer, não. A gente é adulto, a gente tem que fazer o que precisa ser feito. Mas eu dou autonomia para que ela me diga, fala, nossa, eu pedi para poder administrar um medicamento. Eu dou autonomia para ela me falar assim, João, olha, eu estou achando que esse paciente está muito sonolento, você prescreveu aqui outra dose de diazepam, não sei se é o momento, não. Eu proporciono isso a elas. E aí eu consigo extrair, do ponto de vista de competência e habilidade, aquilo que elas têm para me dar de melhor. Ou, Luísa, eu nem sei quem são essas pessoas, eu vou de forma muito pontual para esse plantão. Mas minimamente eu pergunto o nome delas, eu me conecto com elas durante aquelas 12 horas, eu consigo ver um técnico que ele está um pouco mais ágil para poder fazer a medicação, e aí eu posso pedir com que ele ajude um outro que está com mais dificuldade. E aí, mesmo eu estando de forma pontual durante 12, 6 horas, eu estabeleço algo que é fundamental para que eu me sinta motivado e para que o outro
também se sinta, que é confiança. Existe uma motivação que ela está ligada à pessoa. Tem pessoas que elas vão estar desmotivadas e aí não vai adiantar a gente fazer mega movimentos para que ela se sinta muito motivada. Ela está passando por um momento que ela está desmotivada por N motivos. Mas quanto mais a gente fomenta, lembra lá do ambiente social, eu construo um ambiente hostil no qual eu não compartilho com a equipe decisões difíceis. Pensem, pessoal, que vocês têm a oportunidade de estar no CTI, que é um CTI verdadeiramente transdisciplinar. Porque eu consigo compartilhar com o outro a minha decisão, ele entende o que eu estou falando, ele sabe o que eu faço e ele consegue me ajudar a tomar essa decisão. Tem decisões que são de médicos? Tem. Assim como eu tenho de enfermeiro, assim como eu tenho de fono, mas se eu não compartilho isso, as minhas decisões, e coloco as pessoas para poder estar comigo junto, vai se perdendo. Eu vou vendo que, às vezes, é uma equipe que vai ali ficando morosa, porque eu não consegui estabelecer uma relação de confiança. Isso vale para quem é horizontal, para quem está no CTI todo dia e para quem está lá durante 12 horas. Principalmente para quem está lá de forma pontual. E aí, quando eu olho para o que é ser um líder, eu vejo profissionais que conseguem estabelecer conexões e parcerias estratégicas, e aí é que é o grande desafio que a gente tem. Quando eu estou numa terapia intensiva, quando eu estou no hospital, eu não estou lidando só com intensivista, cardiologista, fonoaudiólogo, eu tenho que me conectar com pessoas que têm saberes completamente diferentes dos meus. E que bom, porque senão a gente também não ia conseguir auxiliar o nosso paciente da melhor forma possível. Outra coisa que é fundamental, e aí pega no calcanhar de Aquiles de várias pessoas e muitas instituições, que é uma comunicação assertiva. E a comunicação assertiva, ela é aquela que é muito semelhante ao que a gente fala, e talvez vocês conheçam, que é a comunicação não violenta. Que, às vezes, algumas pessoas assim, nossa, mas é difícil demais comunicação não violenta, tem que ser meio, né, assim, nossa, é muito complicado, dá trabalho. Só que se eu me comunico mal, dá infinitamente mais trabalho. E eu só consigo me comunicar com o outro se eu escuto ele. E aí, escutar é um exercício ativo. Eu tenho que estar entregue naquele momento. E eu tenho muito distrator dentro da nossa realidade de trabalho. Então, quando alguém me reporta um problema, olha no olho daquela pessoa. Se você não entendeu o que ela quis dizer, pergunta para ela. Aquele momento é importante. Eu só me comunico bem se eu consigo escutar bem. Rubem Alves fala que ele não quer mais curso de oratória, ele quer curso de escutatória. Por muitas vezes, a gente tem discussões nos quais, confrontos, né, na verdade, nos quais as pessoas estão querendo falar a mesma coisa, só que elas não estão se escutando. E aí eu não consigo caminhar. Como líder, por vezes, vocês vão ter que administrar conflitos. E aí, da mesma forma, eu tenho que escutar as pessoas. Eu vou ter que entender o que está acontecendo. Vocês já viram N vezes conflitos, às vezes nem da equipe, de familiares. Então, a gente vai... Para aquelas pessoas, vocês são lideranças. Vocês são referências. Então, nós vamos administrar conflito familiar, nós vamos ter que pedir ajuda para o serviço social, para a psicologia, para todo mundo, para o técnico que está do lado do paciente o tempo inteiro. Então, eu vou ter que administrar isso. Luísa, como que eu administro conflito? Primeira coisa, escuta as pessoas. E aí, uma coisa que é, talvez, uma das mais difíceis. Quando eu estabeleço comunicação com o outro, eu tenho que tentar extrair o máximo, tirar o máximo do meu julgamento naquela fala. Eu observo e eu faço as minhas pontuações de acordo com o que eu estou vendo e escutando. Então, quando uma família que está num contexto de sofrimento, é uma família que está demandando uma atenção e um cuidado maior, eu sei que é difícil, gente. Às vezes a gente fala assim, nossa senhora, a família é difícil demais. Eles não estão entendendo o que eu estou falando. Será que eu estou dizendo da forma como eles querem ouvir?
Será que eu estou conseguindo alcançar do ponto de vista de comunicação? Não é como eu gosto de me comunicar, é como eles querem se comunicar, como eu acesso aquelas pessoas. E isso é muito valioso. Outra coisa que a gente tem que ter, eu tenho que gerir tempo. Eu tenho que saber que durante um certo momento eu tenho que me dedicar para tarefas administrativas de prescrição, eu tenho que me dedicar à família, eu tenho que treinar a equipe, eu vou ter que saber ministrar isso e gerenciar esse tempo. Luiz, eu tenho muita dificuldade disso. Pede ajuda. Hoje, os horizontais do CTI, os nossos enfermeiros de apoio, Vanessa, Luíde, vão conseguir dar essa clareza para vocês. A gente está disponível para que a gente consiga fazer essa construção. Esse problema se torna um problemão se a gente não olha para isso e às vezes não consegue compartilhar dessa nossa angústia. E outra coisa, como vocês são líderes, eu já estou dizendo isso a vocês, por mais que talvez vocês nunca tenham pensado nisso, a gente tem que ter tara, tem que ser fissurado por coerência. Não adianta eu ser o alecrim dourado nas palavras, ter um manejo, ter um discurso super bacana, mas na hora que eu lido com o outro, eu faço completamente diferente. As pessoas reparam em vocês o tempo inteiro. E aí, qualquer deslize que vocês dão, elas já ficam atentas. Ao mesmo tempo que isso é desgastante, porque vocês têm que ficar ali se policiando, é um exercício de que eu tenho que fazer aquilo que eu estou falando ou escrevendo. Isso é muito importante. E aí eu consigo desenvolver uma equipe de alta performance. Não pense em alta performance como um CEO da Vale. Não. Pense em alta performance na sua equipe de 6 técnicos, um enfermeiro, um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, serviço social. Pensem nesta equipe. Nós somos, hoje, um CTI de alta performance. Por quê? A gente tenta extrair diariamente o melhor daquelas pessoas. E aí, para eu tentar entender aonde os meus pares e aonde os meus colegas são os melhores, eu tenho que estar perto deles. Eu tenho que querer conviver. Promovendo um ambiente de segurança psicológica, que foi isso que eu falei. Eu tenho que ter um ambiente que as pessoas tenham a oportunidade de dizer o que elas estão sentindo. De falar assim, nossa, tá pesado esse plantão, gente, todo plantão tá assim, o que está acontecendo? Vamos conversar aqui, tá complicado. Elas têm que ter espaço para isso. Eu tenho que possibilitar diálogos construtivos, no quais as construções são possíveis. A gente já tem muito muro para poder pular. Eu tenho que ser ponte. Então, se eu estou tendo um problema com determinada categoria, com uma família, quanto mais a gente fomenta essa resistência, pode saber. Se o tempo todo eu falo, não, mas tá difícil. Não, mas ó, que a família é difícil demais. Não, mas aquela equipe não vem. Não, mas eu não consigo resolver. A gente vai atraindo isso da equipe e na hora que às vezes chega aquela família, chega uma categoria que é diferente da nossa, a gente vai igual um leão, assim, já querendo ir para cima. E isso não traz construção. Eu só consigo cada vez mais construir muro. E aí a gente não consegue nada, não. Porque se o CTI é um CTI forte, mas eu tenho uma unidade de internação, seja ela clínica ou cirúrgica, que não está indo no mesmo tom, a gente não consegue caminhar com o nosso trabalho. Por isso que cada vez mais a gente tem tentado fortalecer a nossa experiência entre as 3 linhas. E isso, com o meu trabalho dentro, seja eu plantonista horizontal, quando eu passo o caso para o meu colega, quando eu discuto o caso com uma outra linha de cuidado, é fundamental que a gente tente ser o mais ameno possível. Aí você vai falar assim, ah, mas eles são difíceis demais, Luísa. Como é que eu vou fazer isso? Dá o primeiro passo. Porque se é difícil lá e é difícil cá, quem que sai prejudicado? O único prejudicado é o paciente. E aí a gente não olha para aquele objetivo que é o maior. E aí eu fico minando a possibilidade de crescimento, porque a gente fica apegado ao o que o outro disse, ao que eu li no prontuário e achei um desaforo, e aí eu começo a criar rixas que não vão trazer o que a gente verdadeiramente precisa. E aí eu tenho que ter segurança de incluir, a pessoa tem que se sentir aceito, encorajado, segurança de aprender. Falei sobre cultura do aprendizado.
a gente consegue dar tratativas rápidas por um tempo quando a gente está num cenário de medo, mas depois isso não se mantém. Eu tenho que ter segurança para contribuir, saber o porquê que a gente está fazendo isso. Então, ó, tá vendo que o plantão tá difícil, não tá caminhando bem, tem algum processo que não tá sendo legal? Senta com a equipe, gente, conversa. Gente, você sabe por que a gente está tendo que fazer a transferência de cuidado assim agora? Vocês sabem por que a gente está tendo que admitir pacientes mais tarde? Você sabe o que está acontecendo na instituição? E hoje isso para a gente está sendo quase que um mantra do ponto de vista gerencial. Vamos dizer o porquê. O que a gente deseja dessas pessoas? O que eu quero para o meu profissional do Célio de Castro? Aonde a gente quer chegar? Isso é fundamental. E se alguma hora você fala assim, eu não sei do que você está falando, Luísa, chama a gente que a gente vai estar perto de vocês para dar essa clareza de qual é o nosso propósito. Outra coisa muito importante, segurança para questionar. E aí, a gente vai ter que começar a desenvolver na gente uma habilidade que é muito difícil. A pessoa me questiona e eu começo a enxergar aquilo como uma oportunidade de crescimento. E não como questionamento porque ele está querendo me atingir, ele está querendo me testar. Ai, meu Deus, que preguiça. Eu consigo enxergar aquilo como uma oportunidade, como um momento de feedback, como um momento que a gente consegue construir a partir de algo que o outro está pensando. E isso, gente, não é fácil. Quando eu assumo um papel de liderança, e mais uma vez, vocês são lideranças, eu tenho que primeiro me liderar. E aí, autoconhecimento e autodesenvolvimento, eu digo sobre habilidades técnicas, mas cada vez mais sobre capacidades e habilidades comportamentais. Por vezes, a gente às vezes escutava esse discurso. Nossa, o fulano é ótimo tecnicamente. Nossa, mas ele é tão difícil de lidar. Ele é tão complicado. E aí, será que essa pessoa, ela está entendendo qual que é o nosso propósito? E aí, não basta ser bom tecnicamente, mas ser uma pessoa que não gosta de outras pessoas, que tem um comportamento que não é condizente com o que a gente busca. E aí, por isso, que cada vez mais eu tenho que tentar me enxergar nesse processo. E aí a gente vai falar um pouquinho de inteligência emocional e modelo mental. Que, inclusive, principalmente inteligência emocional, tem escolas que já estão trabalhando isso. Porque a gente está vendo que, às vezes, eu tenho profissionais e crianças que são crianças superdotadas, mas a gente não está conseguindo trazer estudo e embasamento emocional para que a gente consiga estar bem, desempenhar bem a nossa função. Saúde mental, autoentendimento e conhecimento, hoje não é mais, e que bom que não é mais, uma balela. Faz parte do nosso dia a dia e tem total interferência sobre aquilo que eu faço. E aí, só para poder... é bom que está gravado, vocês vão ter essa oportunidade. Eu gosto desse slide e eu peguei ele de uma professora que eu tive na pós, que ela falou um pouquinho sobre a gente tentar se enxergar dentro desses temperamentos. E aí, quando eu tento enxergar quem eu sou, eu consigo ter mais clareza sobre quem é a pessoa que está convivendo ali comigo. Hoje a gente teve, nessa mesma palestra que falava sobre liderança, a professora usava uma outra metodologia, mas que é similar. Por quê? Um líder, ele tem que ser poliglota. Eu duvido muito que vocês conversem com um colega de trabalho, tá? Uma questão formal. Vamos supor que vocês conversem com o Luigi da mesma forma que vocês conversem com o melhor amigo de vocês. Talvez o Luigi pode ser um grande amigo, mas em determinados momentos a gente vai ter que ter tratativas diferentes, porque aquela pessoa é diferente, e aí eu tenho que enxergar como eu sou para eu poder ver como o outro é. Se vocês tiverem interesse, eu tenho um teste que ajuda vocês a se encaixarem dentro desse perfil. Esse perfil, ele não é definidor de ser como uma Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim e você sempre assim. Ai, Luísa, eu sou difícil mesmo, né? Eu sou colérico. Ah, não, Luísa, assim, eu sou muito tranquilo. Nossa, eu não dou conta disso, eu sou fleumático demais. Isso não é definidor de atitude.
mas isso consegue trazer uma clareza para a gente de qual é a melhor forma como eu me desenvolvo, como eu vou organizar o meu plantão. Se eu sou uma pessoa que é fleumática, que é uma pessoa que precisa de se planejar, meu Jesus, quando eu chego no plantão, quando eu chego para trabalhar, eu vejo um cenário de guerra, isso me desorganiza. E eu tenho que dar ciência para o outro, falar, gente, ó, só um minutinho, só para a gente poder começar aqui o nosso dia de trabalho, deixa eu só organizar essas coisas aqui, e daqui a pouquinho eu conto para vocês o que a gente vai fazer no plantão. Então, eu começo a me enxergar e eu digo isso ao outro. Isso facilita para o outro como a gente funciona e como essa equipe vai funcionar. E aí, depois, se vocês tiverem interesse, é bem legal da gente fazer esse movimento. Opa, espera aí que eu estou voltando para o lugar errado. E aí, eu chego nesse conceito de inteligência emocional, que é a capacidade de identificar e lidar com as emoções e sentimentos pessoais e de outros indivíduos. E aí, é duro, às vezes, o que a gente vai falar, porque eu falo assim, nossa, aí fulano chega e já me desconcentra. Nossa, eu não suporto aquele ciclano, e aí eu me estouro. Ele é difícil demais e ele consegue, né? O santo não bate, aí eu fico diferente. Isso aí é uma coisa que a gente tem que resolver. Por quê? Eu sou responsável pela minha emoção. Não é o outro que me faz ter essa emoção, que me faz ter essa ação, na verdade. E não tem o menor problema eu ter raiva das pessoas, eu não me dar bem com o outro, ser difícil trabalhar com alguém, mas eu não posso deixar que isso transponha a ação. Luísa, tem que ser tipo, né, Gandhi, né? Você tem que ser tipo Madre Teresa. Não. A gente só tem que ter clareza que se tem um dia que eu estou no auge do estresse, como que eu vou me organizar nesse dia? Aí eu vou lá para o pilotis e vou tomar um café diferente. Ah, eu tenho que dar uma respirada aqui, eu tenho que conversar com meu colega. Ou seja, eu começo a criar estratégias para que eu consiga dar conta disso. Mas a minha emoção, o que o outro me proporciona, não é da responsabilidade dele, sou eu. Porque somos pessoas diferentes com modelos mentais diferentes. Eu posso ser até o alecrim dourado. É o outro que é o problema, Luísa. Nossa, é difícil demais trabalhar com gente. É muito complicado. Por quê? Eu tenho várias pessoas que pensam diferente de mim, eu tenho várias pessoas que eu não conheço, e eu tenho que enxergar a forma como eles desejam ser alcançados. E aí, mesma coisa, eu posso falar com a fono que trabalha comigo de uma forma, mas quando eu falo com assistente social, eu tenho que falar de outro jeito, porque são pessoas diferentes. Porque elas têm modelo mental diferente. É a forma como elas enxergam o mundo. E aí, por isso que cada vez mais, apesar de eu não conhecer a fundo aquela pessoa, quando eu estabeleço uma comunicação não violenta, assertiva, quando eu estou pronto para escutar, eu consigo fazer essa conexão de uma forma muito mais tranquila. E aí, eu tenho que sempre pensar, eu tenho que ter sempre pessoas que pensam igual a mim? Não, não tenho. E, às vezes, é bem legal a gente estar num lugar que todo mundo trabalha ali redondinho, mas provavelmente é um lugar que não vai me fazer crescer. Ai, Luísa, mas eu quero muito ficar na minha zona de conforto. Cansei. Cansei de tentar o tempo todo mudar. E aí eu vou colocar mais uma coisa para vocês. Vocês trabalham na terapia intensiva. Mudança é com vocês mesmos. Então, quanto mais eu tenho pessoas que pensam diferente, talvez mais fácil vai ser de resolver o problema. Mais conflitos eu vou ter? Talvez. Mas os meus problemas vão conseguir encontrar uma solução de uma forma mais assertiva. E aí, muito cuidado com os ruídos nas relações. Ah, ouvi dizer que, sei lá, o plantonista novo que chegou, que a turma nova que entrou na diretoria, que o fulano... Cuidado com ruído nessas relações. E aí, quando eu vou me relacionar com o outro, eu tenho que tentar alcançar essa pessoa da forma como eu tenho vivência com ela, e não com base com o que o outro disse. E aí, mais uma vez, é uma escuta ativa, atrelada à realização de perguntas poderosas em busca de solução. E aí eu tenho que ter pensamento de cientista. Quando alguém vem com uma colocação que eu falo assim, nossa,
Olha, gente, o que o fulano tá falando? Tá completo. Gente, essa pessoa tá louca. Pergunta para ele o que ele quis dizer. Fala, olha, eu não entendi o que você quis dizer. Você quer tentar me dizer com outras palavras? Pergunta. Queira entender o que o outro está tentando te dizer. Porque senão eu falo assim, fulano, você acredita que ele me falou isso? Não, não estou acreditando. Pode acreditar, foi desse jeito que ele falou. Aí eu vou aumentando a situação. Aí a gente vai criando ranço, né? E aí eu começo a ter um ruído nessa relação porque eu não me propus a enxergar a forma como o outro está enxergando. Luísa, mas a forma como o outro está enxergando é completamente sem noção. E aí eu vou tentar construir com ele uma forma que seja mais factível. E aí eu tenho que conversar e estabelecer uma relação para que isso verdadeiramente aconteça. E aí como que eu faço isso? Sempre é legal, mesmo que seja momentos pontuais, dar feedback ao outro. E aí, feedback, gente, não é advertência. Não vou falar muito sobre feedback, porque ele merecia uma outra aula. Mas feedback é, eu dou um retorno, eu compartilho com o outro algo que foi muito bom que ele fez e pontos que ele precisa desenvolver. Eu só dou feedback para quem eu acredito. Quem eu não acredito, a gente não vai ter esse envolvimento. Mas na equipe que eu tô, eu preciso dar feedbacks. E aí, eu sempre dou o exemplo do momento mais tenso que a gente passa numa UTI ou no hospital, que é quando a gente tem uma parada cardiorrespiratória. É um momento que tudo isso aqui, ó, vai ter que funcionar. Eu vou ter que dar feedback, eu vou ter que pedir feedback de comunicação, eu peço para poder aplicar uma medicação, eu falo, você pode repetir o que eu te falei, para eu entender, né? Se você conseguiu captar, e aí a pessoa retorna. Eu faço uso de boas ferramentas. Se eu tenho um lugar, e isso a gente tem no hospital, que me dê ferramentas de trabalho, e se caso eu não tenho, eu tenho que dizer isso, eu consigo ter conexão. Faça perguntas significativas e ouça. Depois que eu tive um cenário de muita criticidade, eu tive uma abordagem cirúrgica dentro do CTI, eu tive uma parada cardiorrespiratória, senta e conversa com a equipe o que aconteceu. Conecte-se com o outro, né, conforme a forma como você enxerga que pode ser possível, mas pergunte a eles como eles gostariam de ter esse momento. Crie um ambiente de segurança psicológica e se enxergue como liderança, como pessoa, para que aí sim eu consiga alcançar o outro. Eu não consigo me relacionar bem com alguém, e aí principalmente como equipe, se eu não consigo me enxergar antes e não consigo enxergar antes o meu papel. Líderes estabelecem zonas de aprendizagem por meio de um ambiente seguro e de responsabilização. Mais uma vez, vocês sozinhos não vão dar conta de fazer absolutamente nada, seja na medicina, seja na psicologia, seja na fono, na TO, não importa, na enfermagem. Apesar de vocês serem líderes, não queiram ser os únicos a desempenhar determinados papéis. Tem coisas que perpassam pela nossa descrição de atividades, é da nossa responsabilidade. Mas quando eu consigo garantir um ambiente seguro para que haja compartilhamento, eu garanto que essa equipe vai se sentir responsável pelo plantão que ela está entregando para o colega. E aí isso já não vai ser mais a responsabilidade de uma pessoa, isso vai ser compartilhado. E aí, quando eu tenho, às vezes, um evento muito significativo, a gente começa até aquela fala, nossa, deixa eu perguntar, o que aconteceu naquele dia? O que será que aconteceu com aquela equipe? Porque eu começo a ter responsabilização sobre aquilo. E falando em responsabilização, vocês têm que estimular o que a gente chama de conhecimento de multidões, que é chamar o grupo para poder construir junto. E aí, se vocês estão vendo algo a ser melhorado, falem isso, digam, não no intuito de gerar um momento ali, nossa, é uma fofoca, não é, porque aquilo está tentando construir algo. Então, eu vou falar com o meu horizontal, eu vou falar com o meu supervisor, eu tenho uma experiência tão legal em outro hospital que eu acho que eu consigo compartilhar aqui. Por quê? A gente só vai conseguir alcançar os nossos objetivos como Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro quando eu consigo desenvolver conceitos nessas pessoas de diversidade e compassividade. E o que é a compassividade? É algo que uma liderança, além de se comunicar muito bem, ela precisa aprender, que é, eu entendo o que o outro está me dizendo,
eu sou empático a ele, mas, para além disso, eu consigo atuar sobre o que ele precisa extrair de mim. Como eu posso te ajudar? E eu tive a grande oportunidade de aprender sobre compassividade com duas pessoas que trabalham na nossa UTI, que é o Bruninho e a Márcia. Eles me ensinaram muito do que eu sei de compassividade, que não é o que eu enxergo como importante, é o que aquela pessoa está enxergando como importante. O que é significativo para ela é entender que, às vezes, para mim vai ser uma besteira, uma bobagem, mas que para o outro é significativo. E aí, quando eu coloco o outro neste lugar, a gente verdadeiramente consegue gerar esse ambiente que está um pelo outro, que se eu tenho um outro CTI que está abarrotado, eu vou lá para poder ajudar, que é isso que eles estão precisando agora. É isso que o meu colega está precisando. E aí eu digo isso, falo, olha, você precisando de ajuda? Como que eu posso te ajudar? E às vezes não é chegando e atropelando tudo, é tentando entender como a gente vai conseguir ajudar ao outro da forma como ele precisa ser ajudado. E aí o líder, vocês, no caso, vão ter que, a gente vai desempenhando isso, com o tempo mesmo, gradativamente. E aí sempre compartilhando uns com os outros aquilo que está angustiando, ou então uma coisa que a gente fez de legal. E aí, falando em conhecimento, mais uma coisa para vocês, e que aí a gente precisa compartilhar junto. Um líder tem que não amar de paixão, mas ele tem que ter um certo viés para o ensino. Ele tem que gostar de compartilhar o saber dele. E, por exemplo, não precisa de ser uma pessoa que vai para um auditório ministrar um treinamento, mas é uma pessoa que está vendo que o outro até procurou, falou, nossa, eu não estou conseguindo fazer essa função. Nossa, que eu posso te ajudar, vamos lá, eu te mostro. Vamos fazer junto? Que você acha? Nossa, é tão bom para poder fazer esse protocolo, ajuda a gente aqui que nós estamos batendo cabeça nisso. E aí eu consigo fazer com que o meu saber verdadeiramente impacte no saber do outro. E aí um líder, ele gosta disso. Talvez, nessa minha curta apresentação, sejam muitas coisas, mas quando a gente consegue perceber isso no nosso dia a dia, a condução do que a gente faz no dia a dia fica muito mais tranquilo. E aí, podem ter certeza, como estudiosa de educação, a gente aprende muito mais quando a gente ensina. E isso não é balela. Quando lá na escola a gente ficava só segurando a cartolina, tem horas que é ótimo, né? Segurar a cartolina é maravilhoso. Não fiz nada, Luiz, não sei nem o que esse trabalho se trata. Provavelmente é o trabalho que eu menos aprendi, porque eu me envolvi pouco. Tem momentos que a gente não vai se envolver tanto, e beleza. Só que eu sempre tenho que tentar me policiar assim, nossa, isso é o que eu consigo contribuir com a equipe. Deixa eu perguntar para ele se eu posso ajudar de alguma forma, deixa eu compartilhar aquilo que eu sei. E aí, estimular o ciclo de repensamento. É aquilo, mas sempre funcionou assim, sempre foi desse jeito, mas desse jeito talvez não seja o melhor. Vamos tentar dialogar, vamos fazer um briefing aqui, vamos compartilhar, será que essa é a melhor forma? Mas sempre foi assim. Não, gente, mas o sempre foi assim, talvez precisa ser repensado. E aí uma escuta de forma reflexiva e ativa. Eu não tenho que responder e ficar respondendo mentalmente o outro. Então, às vezes a pessoa está falando com a gente está assim, peraí que eu já vou te responder. Escuta o que ela quer te falar. Porque senão, ela nem quis dizer aquilo e eu nem me dei o trabalho de perguntar a ela. Eu só quis falar. E isso não vai agregar tanto. Resumindo, um líder gosta de estar com pessoas. E aí, principalmente lideranças formais, a gente precisa de cada vez mais líderes que gostem muito de gerir pessoas, de estar próximo a elas. E vocês, mesmo, né, desempenhando um papel que não é de uma liderança formal, né, que tem ali o cargo, vocês são líderes dos processos e da equipe de vocês. E aí eu preciso de gostar de estar com elas. Eu não preciso ser amigo delas, mas minimamente eu preciso compartilhar aquilo que é significativo para a instituição,
aquilo que aquela pessoa considera como importante, eu pergunto o que ela acha, a forma como ela acha que poderia ser melhor, porque assim a gente estabelece rede e fica muito mais fácil da gente caminhar. A gente está num cenário, como eu falei, é talvez o mais tenso dentro de um hospital. Se a gente não consegue enxergar a forma como eu estou, como o outro está, e como a gente junto consegue avançar, vai ficar muito mais difícil. E aí, mais uma vez, contem com o nosso apoio do ponto de vista gerencial, contem com o suporte de liderança que vocês têm no CTI e sabendo que cada um vai conseguir desempenhar melhor o seu papel como líder quando a gente compartilha isso. É um tema que vocês vão ver que vai estar sempre muito presente no hospital, porque o que a gente gosta mesmo é de gente. E aí, quando eu falo de gente, eu tenho que saber como eu alcanço essas pessoas. Seja o profissional, o meu colega, mas também como eu chego para esse paciente, como eu recebo essa família, como eu alcanço o que aquelas pessoas têm expectativa. E aí eu preciso me conectar com elas. E a gente consegue fazer isso num ambiente seguro, com confiança e com uma comunicação assertiva. Mais uma vez, muito obrigada. Eu tentei trazer o máximo possível para que fizesse sentido, mas com muita tranquilidade, sabendo que como a gente é muito próximo, esses nossos diálogos, eles vão estar sendo construídos no dia a dia, né? E que bom que a gente tem essa oportunidade, que a gente tem crescido do ponto de vista acadêmico mesmo, e que prazer ser a primeira a inaugurar o ano de 2024, falando sobre algo que vai caminhar com vocês aí ao longo de todo esse ano. Obrigado de verdade. Nossa, Lu, nós que temos que agradecer assim, imensamente, mais completa e objetiva é impossível, né? Eu vou fazer só uns 2 ou 3 comentários rápidos, depois eu vou parar a gravação, porque eu aprendi com o Dr. Paulo Tótola que os nossos residentes ficam acanhados quando gravam, entendeu? Olha só, Então, quando é igual para a a gente nas gravação, entrevistas eles mesmo. perguntam e comentam mais. Mas eu só queria deixar aí até registrado para a questão da gente assistir novamente, né, que é uma coisa para a gente assistir várias vezes, nesses anos todos de gestão, né, que à frente do Hospital Metropolitano de Sérgio Castro, em especial, uma característica muito importante que a gente conseguiu criar no Sérgio Castro foi a filosofia de trabalho, né? Então, é uma filosofia de trabalho onde o Hospital Sede de Castro, por si só, no seu nascimento, já nasceu com a intenção de ouvir mais do que a gente falar, né? Então, até pelo fluxo de funcionamento do hospital, né? Nós somos um hospital, historicamente, a gente recebe comandos da Secretaria de Saúde, eles passam para a gente determinadas situações, né? A pandemia foi um exemplo típico disso, que maravilhosamente o Hospital Sede Castro enfrentou a pandemia com uma, vamos falar assim, uma serenidade fora do comum, né? Para quem estava na linha de frente em vários setores, com vários de nós, né, estivemos, não foi só no Sede Castro, a gente viu o quanto as pessoas no início foi exatamente aquilo que você falou. No início a gente estava todo mundo com toda a energia, todo mundo com medo e ao mesmo tempo vamos lá, nós vamos tentar, vamos conseguir. Com raras exceções por questão de saúde tiveram que sair da assistência, mas a gente não teve uma demanda muito grande de colaboradores. Mas é o que eu falo com os meninos, nossos residentes principalmente, né? A Lu foi mais sutil e gentil na forma de falar, né? É o que eu falo, não vou brigar, a Lu já fez careta ali, não vou dar vacilo, não pode ficar tranquilinha aí. Que Mas é o bom. que eu falo com eles, né? Quando a gente entra dentro de um setor hostil, que é a terapia intensiva, no sentido não de pessoas, mas de situação, de ambiente,
eu tenho que tentar ser aquela peça em que vai fazer o link com a calmaria, né, com a tranquilidade. Coincidência, Lu, a gente hoje conversando com os residentes, eu pedi isso para eles do jeitinho que você falou. A gente tem que ser a referência, mas uma referência do quê? Da luz no caos, né? Nós estamos no meio da bagunça, tá aquela confusão, plantão caótico. Se eu, como médico ou como pessoa, não esquece o categoria profissional, mas se eu, como pessoa, dentro do ambiente caótico, eu demonstrar desespero ou até ansiedade, nervosismo, seja por eu não estar bem, por qualquer motivo, o ambiente tende a piorar, né? O ambiente tende a piorar. Então, e se eu tento, com o tempo, adquirir uma experiência para entender que aquele caos dentro da nossa unidade, ele é um caos controlado, gente, ambiente de terapia intensiva é ambiente controlado. Eu tenho o nosso pior situação é uma parada cardiorrespiratória, que a Lu citou muito bem, que eu acho que é um ambiente de maior estresse que a gente vive dentro do CTI, e a gente consegue lidar com isso com maestria se a gente tiver calma, né? Se a gente puxar, calma, gente, calma, tá tudo desorganizado, vem cá, vamos lá, vamos organizar. Vamos lá, quem que fica com o quê, quem que vai fazer o quê? Mas é lógico que a gente tem que ter dinâmica, sem perder a humildade, né? Nós não podemos perder a humildade. Eu falo isso muito nos nossos residentes, nos encontros que eu tenho com eles. Eu fico mais filosofando. Hoje nossa reunião durou quase 2 horas de filosofia. A gente batendo um papo, Que é bom. uma conversa muito legal, né? E os meninos hoje, a gente, por incrível que pareça, eu até brinquei, uma citação que não foi da minha cabeça, tá, meninos? Isso foi das psicanálises que eu fiz aí para poder crescer como pessoa, é o copo de água que eu falei com eles hoje, sabe, Lu? Eu citei metaforicamente que a gente está num ambiente onde você falou isso aí de uma outra forma, de compartilhar o quê? O conhecimento. Né? O líder compartilha com conhecimento. O que que eu falei com eles hoje? Que nós somos um copo de água, que onde o conteúdo, a água, seria o conhecimento, né? Ou outro sentimento bom que a gente tem. Se tem uma pessoa do meu lado com um copo vazio, o que que eu tenho tendência a fazer como boa pessoa ou uma pessoa boba? Eu compartilho o meu conhecimento, mas o meu copo começa a esvaziar. Essa energia não é positiva. Então, o que que eu pedi para eles hoje? Produzam conhecimento para encher o seu copo de água. Por quê? Se você transbordar o seu copo de água, você vai compartilhar água com o copo do seu lado, sem perder o seu. Então, não é ser arrogante, não é você ser pedante. A gente tem intensivista, né? O chefe está até online aí, o cirurgião de mão cheia, sabe que intensivista e cirurgião é um conflito assim gigantesco, mas não é porque é porque o intensivista às vezes quer indicar uma cirurgia, o cirurgião ali acha que não é o momento, ou o contrário, o cirurgião quer operar e a gente acha que não é o momento e acaba criando um conflito, mas que se, a Lu falou tudo, gente, se a gente der o primeiro passo, né, há uma fala do Dr. Bruno Belezia, eu estou sentado lá no CTI, dentro, na frente do meu computador, o médico está lá escrevendo, e a gente vê isso muito, tá, gente? A gente vê isso muito. O médico do CTI está lá escrevendo, o cirurgião entra para avaliar o paciente, o médico do CTI não para de escrever, só olha por cima do computador com rabo de olho para ver quem é e volta para fazer o que está fazendo. Não fala nem boa noite, nem bom dia, nem nada. O cirurgião finge que não viu, o intensivista vai lá, avalia o paciente e sai como se nada tivesse acontecido, como se fosse um mundo, cada um no seu mundinho de Bob. Aí imaginaram o contexto, vocês veem isso. Quem está no CTI hoje sabe que isso acontece. Aí imagina uma situação, a mesma situação na qual o cirurgião entra, ele não fala boa noite. Aí o intensivista para o que ele está fazendo, levanta cordialmente, tá, gente? Estou pedindo a vocês que sejam educados, que também não adianta levantar chutando a cadeira, por quem é você, não. Levanta cordialmente. Boa noite, Bruno. Eu sou Luiz, eu sou médico que está de plantão agora. Você está precisando de ajuda? Você veio olhar algum paciente nosso? O que que foi? Pronto, você já acabou, já quebrou o gelo. Por mais grosseiro que o cara seja, o contrário. O cirurgião entra dentro do CTI e o cara está lá sentado mexendo no computador. Se o cirurgião vê o médico, ele vem até ele. Boa noite, Luiz. Eu sou o Bruno. Eu estou vindo aqui para olhar o leito 215. Eu sei que está no plantão aí agora ou você está saindo? Acabou. Você não vai ter briga, você não vai ter conflito.
né? Pode até, a não ser que você se conheça e não gostem de si. Aí não tem jeito, não tem Deus na Terra que faz isso melhorar. Então, o que que a gente está querendo dizer com isso tudo que a Lu está falando? Gente, uma aula de 1 hora que a Lu falou, aí, mas é um tema que é para seminário, entendeu? É um tema que é para uma semana inteira, para congresso, é gestão de pessoas. É um dos temas que está na moda, sim, graças a Deus, porque junto com a gestão de pessoas, nós estamos vivendo um mundo louco, né? As pessoas estão doentes mentalmente falando, né? As novas gerações que estão chegando, a maioria não sabe lidar com frustrações, né? Mas não é culpa da geração, não é culpa da pessoa, é culpa do quê? Do ciclo da vida, que seja, do mundo. E não sei o que está acontecendo, não sou estudioso disso, mas eu percebo que não para no mesmo emprego, muda de emprego toda hora. E os líderes, qual que é o papel dos líderes nessa situação? É detectar esse tipo de problema. É você entrar no ambiente e entender que as pessoas são diferentes. Elas não são iguais. O que eu penso é diferente do que a Lu, do que a Ceris, do que o Bruninho, né? O segundo andar pensa diferente do quarto andar. A gente percebe isso e a gente vai fazer o quê? Cruzar o braço e deixar para lá? Não, de jeito nenhum. A gente tem que fazer o quê? Conciliação, né? A gente entenda como líder. Você não nasce líder, né? Você não nasce líder. Isso aí é fato. Tem estudos falando. Você desenvolve a capacidade de liderança, né? Algumas pessoas têm mais capacidade, outras têm menos, mas não quer dizer que a que tem menos não pode ser líder dentro do meio que ela está. Outra coisa importante, líder não significa ser chefe. Chefe é indicação. É alguém que conhece alguém, seja por competência e por algum motivo coloca naquele cargo. Nem todo chefe é líder. Agora, um bom chefe, ele tem a característica de liderança. As pessoas obedecem no sentido de executar, execução, executam o que está sendo proposto de duas formas: na convicção de que acredita que aquilo é importante de ser feito ou na obrigação. É o que a Lu falou aí. Quando é por convicção, que é o que eu chamei de filosofia de trabalho, que é o que a nossa linha de cuidado tem e muito bem consolidada, o nosso CTI funciona bem, não é por causa de uma pessoa ou duas pessoas, é por causa da cultura que o CTI criou. A gente precisa dar o nosso melhor. Então, qualquer terceiro que chega, se ele não se adaptar, ou ele vai sair, ou ele vai trabalhar para melhorar e entrar no ritmo que a gente trabalha, né? Então, é basicamente pouco isso que a Lu falou. Eu vou parar a gravação agora e abrir a fala aí para todo mundo que quiser perguntar e complementar, principalmente os nossos residentes, convidados aí. Eu vi que a Márcia está aí também, ela está de férias, né? Não sei se tem alguma implicação legal aí ela participar da aula, né? Então, finge que não está aí, viu, Marcinha? É férias